gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para a prévia do El Clássico que define o primeiro título do ano de 2025 do futebol espanhol. Teremos um Real Madrid-Barcelona para a definição de quem fica com a Supercopa da Espanha. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se vocês estão por aqui, se inscrevam para ajudar esse humilde canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho, claro, sempre um pouco mais focado no Real Madrid, mas vamos falar um pouco sobre essa decisão da Supercopa da Espanha. Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo lá na Arábia Saudita pelo título da Supercopa, um torneio no qual o Barcelona tem mais títulos do que o Real Madrid, tem 14 Supercopas da Espanha conquistadas e o Real Madrid tem 13, ou seja, o Barça vai em busca do título de número 15 e o Real Madrid vai em busca de igualar o número de Supercopas da Espanha do Barcelona. São duas equipes que nessa temporada já se enfrentaram uma vez por La Liga, jogo que aconteceu no Bernabéu e que terminou com goleada para o Barcelona, 4-0 para cima do Real Madrid. Em um jogo que ficou marcado pela quantidade de impedimentos que o Real Madrid teve na partida, foram 12, somente Kylian Mbappé ficou 8 vezes impedido naquele jogo. É algo que o Barcelona de Hansi Flick tem utilizado e que, claro, foi um dos temas da entrevista coletiva. O Hansi Flick já disse que o Barça não vai mudar o seu estilo, ou seja, o Real Madrid, imagino eu, que se preparou para jogar contra os impedimentos dessa linha tão avançada do Barcelona e vamos ver como é que vai ser o jogo. Na semifinal contra o Athletic de Bilbao, o Barça conseguiu fazer a sua linha de impedimento funcionar de novo muito bem e o Athletic de Bilbao não conseguiu marcar gol no Barcelona, apesar de ter tido 2 gols anulados justamente por impedimento. Então vamos ver se o Carlo Ancelotti trabalhou essa questão para o Real Madrid, porque foi algo crucial na definição do primeiro El Clássico da temporada, aqueles 4-0 do Barça para cima do Real Madrid no Bernabéu. Bom, a partir daquele jogo, daquele 4-0 para o Barcelona, que o Fede Valverde, que foi o jogador que falou na prévia desse jogo do lado do Real Madrid, disse que aquela derrota foi importante para dar uma acordada no time, né? A partir dali as coisas mudaram para as duas equipes, tá? O Real Madrid teve aquela derrota para o Barcelona no El Clássico, depois acumulou uma sequência de 4 derrotas em 7 jogos, naquela sequência depois do El Clássico, mas a partir do dia 4 de dezembro as coisas mudaram para o Real Madrid, o time não perdeu mais. São 7 vitórias e um empate nos últimos 8 jogos, sendo que nesse início de 2025 são 3 jogos, 3 vitórias, 10 gols marcados e apenas 1 gol sofrido pelo time do Real Madrid, que conseguiu se sobrepor principalmente no Campeonato Espanhol e voltou à liderança da competição. O Real Madrid, neste momento, eu estou gravando esse vídeo no sábado, é o líder do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid entra em campo nesse domingo e vai igualar o número de jogos do Real Madrid. Se vencer, assume a liderança. O Real, nesse momento, é o líder e o Barcelona é terceiro colocado, porque a partir do El Clássico, como eu disse, as coisas mudaram. O Barça venceu o Real Madrid e ganhou os 2 jogos consecutivos, e aí nos 11 jogos seguintes, somou 5 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. O Barcelona, que entrou num momento de instabilidade, principalmente dentro de La Liga, perdeu muitos pontos e acabou perdendo a liderança, fazendo com que aquela vitória no El Clássico acabasse não contando para o Barça ter a vantagem de estar ainda na liderança da competição. Como eu dizia, os momentos das duas equipes são diferentes, principalmente dentro das competições nacionais, né, dentro do Campeonato Espanhol especificamente, mas o Barça também, nesse ano de 2025, teve 2 jogos e 2 vitórias, um jogo pela Copa do Rei e o outro a semifinal contra o Athletic de Bilbao. As duas equipes vêm de vencer os seus jogos nas semifinais da Supercopa da Espanha e de não sofrer nenhum gol. O Real Madrid marcou 3 e o Barça fez 2 no Athletic. Se a gente for ver pelo recorte dos últimos 8 jogos, que aí eu acho que dá para pegar um recorte mais, entre aspas, atual das duas equipes, o Real Madrid tem 7 vitórias e um empate. São 26 gols marcados pelo Real Madrid e 8 sofridos. Já o Barcelona tem 3 derrotas, 4 vitórias e 1 empate, são 18 gols marcados e 10 sofridos. Mais ou menos os times sofrem a mesma quantidade de gols, mas o Real Madrid tem conseguido marcar mais gols. E aí é um ponto porque o Real Madrid tem atacado melhor. Nos últimos jogos tem produzido muito mais ofensivamente, está voltando às estatísticas da temporada passada, quando tinha muita produção ofensiva, muitas finalizações e acabava conseguindo encontrar
o gol em praticamente todos os jogos nessa temporada, principalmente no início, no momento de crise ali que o Real Madrid teve justamente na derrota para o Barça e na sequência dos jogos, não estava conseguindo produzir tanto ofensivamente, mas já reencontrou esse caminho. Se a gente for falar sobre estatísticas das duas equipes se enfrentando em finais da Supercopa da Espanha, a estatística está do lado do Real Madrid. São 7 finais vencidas contra 2 do Barcelona. Só no recorte de Supercopa da Espanha a gente terá a 10ª final entre esses dois times. Se a gente for falar em finais em geral que disputaram Real Madrid contra Barcelona, o Real Madrid também leva a melhor. São 11 vitórias para o Real Madrid e 6 títulos conquistados pelo Barcelona só em finais entre essas duas equipes. No recorte geral, entre os dois times, o equilíbrio é bastante contundente, digamos assim. O Real Madrid tem 105 vitórias para cima do Barça, o Barça tem 101 para cima do Real Madrid, 52 empates. O Real Madrid marcou no confronto geral, historicamente, 433 gols no Barcelona e o Barcelona 423 no Real Madrid, então os números são bastante igualados. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo em si desse domingo. Tudo indica, pelas informações que chegam da Arábia Saudita, dos colegas que cobrem as duas equipes que estão lá em loco, parece que os dois técnicos, se não o mesmo time, times muito parecidos aos que a gente viu nas semifinais do Barcelona contra o Atlético e do Real Madrid contra o Mallorca, devem entrar em campo na final deste domingo. Ou seja, o Ancelotti deve apostar pelo quarteto: Rodrigo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Isso nos dá uma pista de que o Ancelotti pode estar com a ideia de começar a escalar o quarteto ofensivo do Real Madrid em jogos grandes, coisa que até agora ele não fez, por alguns momentos por lesões, outros momentos por decisão técnica. Tudo indica, se não acontecer nada fora da curva ou não mudar nada de hoje para amanhã, que o Ancelotti deve escalar o quarteto ofensivo contra o Barcelona. Para o quarteto funcionar, eu já falei aqui no vídeo pós-jogo, depois do jogo contra o Mallorca, é muito importante o sacrifício defensivo de todos os integrantes, principalmente da linha de 3 atrás do Mbappé. Rodrigo, Bellingham e Vinícius Júnior têm que ajudar defensivamente, têm que correr para trás para o quarteto poder ser escalado. O Ancelotti utilizou na última partida a palavra equilíbrio, algo que ele não utilizava há muito tempo, que ele vê o time mais equilibrado, mesmo com o quarteto em campo. Então, vai ser no mínimo curioso a gente ver o Ancelotti dando essa sequência ao quarteto em um jogo grande também nessa decisão contra o Barcelona. Em relação ao quarteto de ataque do Real Madrid, é importante dizer que eles são responsáveis pela maioria dos gols do time. Vinícius e Mbappé são os artilheiros do Real Madrid nessa temporada, com 14 gols marcados cada um, e o Bellingham e o Rodrigo vivem uma grandíssima sequência em relação a gols. O Bellingham é o meio-campista das 5 grandes ligas com mais gols nos últimos 2 meses, são 9 gols marcados nas últimas 12 partidas do inglês. Já o Rodrigo acumula uma sequência muito boa de 4 gols e 2 assistências nos últimos 6 jogos dele com o Real Madrid, ou seja, a produção ofensiva do time está crescendo porque o quarteto tem funcionado ofensivamente, essa dinâmica, essa conversa mais fluida entre eles tem acontecido, e eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o Ancelotti vai apostar por eles de início contra o Barcelona. O Real Madrid deve ser escalado, se não ocorrer nada, com Courtois no gol, Lucas Vázquez na lateral direita, Mendy na lateral esquerda, a dupla de zaga que até a volta do Alaba não deve mudar, que é Tchouaméni e Rüdiger. O Tchouaméni tem jogado mais de zagueiro do que meio campista. No meio de campo, Camavinga, que fez um muito bom jogo contra o Mallorca, Fede Valverde e Jude Bellingham, na frente Vinícius, Rodrigo e Kylian Mbappé. Essa deve ser a escalação do Real Madrid para o jogo contra o Barça, caso não aconteça nada fora da curva. Lembrando que Barcelona e Real Madrid se enfrentaram nas 2 últimas finais da Supercopa da Espanha. Em 2023 o título ficou com o Barcelona, em 2024 o título ficou com o Real Madrid. Naquele jogo o Vinícius Júnior fez um hat-trick na final contra o Barcelona em meia hora. Foi o primeiro título do Real Madrid no ano de 2024, um ano que o Real Madrid conseguiu conquistar 5 títulos. O Ancelotti, na entrevista coletiva, disse que a motivação para ganhar a Supercopa da Espanha ela é sempre importante, porque nos 2 anos que ele ganhou a Supercopa da Espanha com o Real Madrid, ele também ganhou a Champions na mesma temporada, em 2022 e em 2024. Um Real Madrid que não quis, nem Ancelotti nem Fede Valverde, que foram os dois que falaram na prévia do jogo, entrar na situação do caso Dani Olmo.
Dani Olmo e Pau Victor, 2 jogadores do Barcelona, estão inscritos e podem jogar essa decisão da Supercopa da Espanha depois de uma cautelar concedida pelo Conselho Superior de Esportes, ou seja, o governo da Espanha, para inscrever os 2 jogadores nas competições. La Liga e Federação não queriam inscrever os 2 porque, segundo as 2 entidades, o Barcelona não cumpriu o fair play financeiro e não tinha espaço para essas 2 fichas. O Barça foi ao Conselho Superior de Esportes, que é um órgão do governo da Espanha, conseguiu acautelar, que quer dizer, não é uma decisão final, mas até a decisão final o Barcelona pode fazer os 2 jogadores atuarem, portanto o Daniel, principalmente mais que o Pau Victor, pode jogar o jogo decisivo da Supercopa da Espanha e vamos ver caso ele jogue, caso ele marque, caso o que acontecer na partida, como é que vai ser o pós desse jogo, mas enfim, é algo que nem o Fred Valverde, nem o Carlo Ancelotti quiseram entrar em questão de opinar em relação a isso. Bom, essa foi mais ou menos a prévia, sempre com foco mais no Real Madrid aqui, como vocês já sabem, deste Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, decisão da Supercopa da Espanha, que acontece neste domingo na Arábia Saudita e, claro, depois do jogo estarei aqui para falar sobre o pós dessa primeira decisão, desse primeiro título do futebol espanhol de 2025. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo e ainda não estão inscritos, aquele pedido, se inscrevam aqui para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários. Eu volto no próximo vídeo. Um bom sábado e um bom domingo para todo mundo.